Em Um Refúgio para o Amor, Maximino e Linhares se enfrentam no tribunal. O advogado diz que está ali para comprovar sua inocência no processo que o sentenciou a 20 anos de prisão. Oscar protesta e diz que não vai deixar que o advogado desprestigie seu cliente, pois não é esta a causa que está sendo julgada. O juiz explica que se a acusação de Linhares for considerada falsa, ele poderá pegar de 6 meses a 3 anos de reclusão e ainda ter que pagar uma multa por calúnia e difamação. Mas o advogado responde que quer continuar o processo e provar a qualidade de homem que é Maximino Torreslanda. Barreiras apresenta a primeira prova favorável a Linhares, e é o vídeo que prova que a pessoa que assinou os documentos de transferência bancária não era Cláudio. Neste meio tempo, Roselena está na capela da propriedade dos Torreslanda, e diz a Matilde que tem muito medo de que comprovem a inocência de Cláudio. Julieta liga para Constanza para saber se ela tem alguma novidade sobre a audiência, e aproveita a oportunidade para destilar seu veneno, dizendo que está preocupada, pois, se Maximino for declarado culpado, não sabe se Roselena conseguiria suportar. No tribunal, é a vez de Oscar falar. Ele alega que o vídeo só prova que Linhares não agiu sozinho e entrega ao juiz documentos que provam a relação entre o advogado e o homem que aparece nas imagens. Na revista, Clara está organizando a cobertura da audiência e ordena que nenhum de seus repórteres entreviste a Cláudio Linhares. Valentina não para de dar pitacos e dizer umas verdades para a amiga. A mulher se irrita e quer saber de que lado ela está pegando a Patricinha pelo braço com violência. No povoado, Luciana recebe a visita da representante do Centro Cultural, dizendo que a moça foi convidada a expor suas peças nos Estados Unidos. Neste meio tempo, Fabiano chega com a bicicleta e as coisas recuperadas na justiça, enquanto Lourenco continua vendendo seus tacos. Jana chega e pede desculpas ao rapaz, que diz que ele também se passou. Na casa de Estelita, Ofélia continua procurando emprego. A campainha toca e é Lastra, carregando flores e procurando pela moça. Ela se assusta ao ouvir o nome do sujeito. Neste meio tempo, na delegacia, o chefe de Marcial pergunta se ele já tem alguma prova do que anda acontecendo no inferno e dá até o final da semana, para que ele entregue o relatório final do inquérito. Enquanto isso, Ofélia apresenta o sujeito à sua mãe, mas ela diz que o conhece muito bem, de tanto ouvir falar, avisando que sua filha não vai voltar a trabalhar no inferno. E durante a conversa, o bandido descobre que Ofélia tem uma filha. No tribunal, o juiz determina a inclusão do vídeo como prova e exige a presença do sujeito que assinou os documentos, ali para depor. Oscar resolve dar um pitaco e acaba levando uma bronca do juiz. Melissa chega de surpresa à corte e se apresenta como associada e colaboradora de Linhares. Imagina a cara dos Torreslanda. E a de Linhares. Oscar pede que Cláudio seja chamado para depor. Ele apresenta um extrato bancário que prova a transferência dos 3 bilhões de pesos para uma de suas contas no exterior. Linhares conta que só ficou sabendo disto quando foi detido. O juiz pergunta quem determinou sua prisão e o advogado diz que foi o juiz Dias de Lorpo. O magistrado reconhece o colega como um dos mais renomados, mas lembra que ele foi retirado de suas funções e pergunta se Linhares tem consciência que, se reabrir o caso, poderá colocar em jogo a fama do jurista. Faz um enorme silêncio no tribunal. E no interior, Luciana explica a Ariche que seu verdadeiro pai é Linhares, e explica que sua mãe verdadeira faleceu e Paz a criou para que não ficasse sozinha. Ela diz ainda que tem muita sorte por ter 2 pais. Enquanto isso, no tribunal, Linhares diz ao juiz que quer continuar com o processo e alega ter documentos e outras provas que durante 20 anos ele foi impedido de apresentar. Na plateia, Rodrigo e Patrício assistem a tudo como se estivesse vendo um jogo de futebol. Preocupados, eles contabilizam as jogadas dos advogados, tentando saber que vai ganhar no final. Da tribuna, Linhares continua revelando que as provas contra ele foram tão bem fabricadas que não houve dúvida da sua culpa no caso. Ele afirma que tudo isto fez parte de uma conspiração contra ele para tirá-lo da sociedade e da empresa. E Oscar inicia sua defesa dizendo que tudo que Cláudio quer é vingança, pois foi devidamente condenado pela justiça mexicana há 20 anos. Agora é a vez de Barreiras. Ele conta que conseguiu entrar em contato com a agência de viagem contratada por Linhares e sua esposa para viajar durante a Páscoa daquele ano e que, na época, o casal esteve passeando pela Europa. O advogado vai mais além e diz que precisamente no dia 5 de abril de 1992, dia em que foi feita a transferência do dinheiro, Linhares estava passando férias em Praga. Rodrigo continua defendendo o pai, mas Patrício levanta a possibilidade de realmente ele ser inocente.
O rapaz então diz que o advogado é um homem sem escrúpulos, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Patrício então pergunta se o irmão continua pensando tão mal assim de Luciana. Rodrigo responde: estou convencido que Linhares se aproveitou das circunstâncias para afastar Luciana de mim e tratar de conquistá-la. Enquanto isso, na periferia da cidade, Ofélia confirma que é mãe solteira e diz a Lastra que não pretende voltar a trabalhar no inferno, pedindo que o sujeito vá embora, pois tem que levar a filha na escola. Ele insiste, dizendo que a moça pode tirar folga das colegas, mas ela diz que não se interessa. No interior, Luciana está super ocupada para dar conta das encomendas. Ela sai com Ariche para comprar mais pincéis, e Paz aproveita para dizer que acha que a filha vai morar com o pai quando ele comprar a casa no vilarejo. Na mansão, Roselena está fazendo um buraco no chão da capela de tanto caminhar de um lado para o outro. Ela grita com Matilde dizendo que não entende por que Linhares foi furungar numa coisa que aconteceu há 20 anos. A empregada diz que pede a Deus que tudo se resolva da melhor maneira possível, lembrando que Maximino teria que dar muitas explicações aos filhos, caso perdesse o processo. Neste meio tempo, Luciana vai até a funerária para usar o telefone, mas ninguém atende no escritório de Linhares. E Linhares marca mais um ponto, quando o juiz aceita as provas de que o advogado não estava no local da assinatura da transferência. Barreiras apresenta mais uma documentação. Agora são extratos das movimentações financeiras dos cartões de crédito e débito de Linhares na mesma data em que alegaram que ele estava assinando a transferência. Ele diz que estas provas mostram que o advogado realizou compras praticamente no mesmo horário em que os documentos de transferência estavam sendo assinados. Barreiras completa seu argumento dizendo que uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que naquela época não era possível se fazer transferências bancárias por meios eletrônicos ou pela internet. Ele lembra ainda que este tipo de transação bancária somente podia ser feito em pessoa, na sucursal do banco. Oscar se apavora. Ponto para Linhares. Enquanto isso, no interior, Luciana e sua família estão embalando as peças prontas. Procópio chega dizendo que chegou um envelope para ela e que Terápio manda lembranças. O presente de Dom Terápio é a foto de casamento de Rodrigo e Luciana. Luciana recebe um presente de Terápio, que foi entregue por Procópio. Ao abrir o envelope, ela se depara com a foto de seu casamento com Rodrigo no povoado. A moça não se contém e vai para o quarto chorar. No salão, Nicole pergunta por que Vicky anda tão calada. A moça conta que tem tentado terminar com o amante, mas tem muito medo, explicando que só tem duas opções. Ou ela o deixa e se arrisca que ele faça mal a ela e seu pai, ou tira proveito da situação, ameaçando contar tudo a Roselena, pois Maximino é um homem muito cruel. Neste meio tempo, Matilde vai ver Jana, que está doente. A empregada comenta que a patroa está muito nervosa com a audiência. A garota então revela que conheceu o advogado e ele não pareceu ser um fraudador, muito menos um criminoso. Matilde concorda. E Clara continua insistindo em fazer o quarto do bebê, marcando com o decorador às 5 em seu apartamento. Ou melhor, no apartamento de Rodrigo. Vai dar bafão isso ainda. Que mulher, gente! Não tem mais nada pra fazer esta fulana? Continuando. Ela conta para a sua corja que vai fazer o quarto da criança na peça onde está a academia particular do marido. E não tá nem aí se ele aceitou ou não a ideia. Mas diz que existe uma alternativa. Comprar uma casa nova. Valentina começa a contar a sua experiência de quando nasceu seu irmão caçula e dos cuidados que sua mãe tinha, mas Clara grita com a amiga e diz que ela não vai cuidar do filho porque ele não vai deixá-la dormir. Sem comentários. Fernanda, do alto de sua sabedoria, pergunta se Clara vai deixar a criança sozinha na academia de Rodrigo o dia inteiro. A mulher se irrita e responde que não, pois vai contratar alguém que cuide do bebê 24 horas por dia, 7 dias na semana. Clara tenta novamente ligar para o marido, mas cai na caixa e ela tem um acesso de raiva. Valentina resolve abrir a boca e dizer que ela, como esposa, deveria apoiá-lo e acompanhá-lo em tudo. Clara fica ainda mais irritada e pega a amiga pelo braço, expulsando a mulher de seu escritório. E no tribunal, o lado branco da força comemora os pontos ganhos junto à corte, enquanto a equipe Darth Vader está preocupada com o que possa acontecer. O juiz decreta um recesso de 30 minutos. E o clima fica ainda mais tenso. Maximino está preocupado com as provas apresentadas pelo adversário. Oscar retruca que não é possível que ele tenha forjado tudo aquilo. O empresário afirma que seu ex-sócio é um mentiroso muito habilidoso. Neste meio tempo, Jana está na cozinha pegando um suco de laranja e conta a Brígida que está com dor de cabeça. A mulher diz que tem um remédio infalível para isso e coloca baunilha, 2 ovos crus no copo de suco.
Jana fica enjoada, cheia de nojo. A mulher pega e diz que para não desperdiçar vai tomar aquela gororoba. Eca! E enquanto isso, fecha o pau entre Rodrigo e Melissa durante o intervalo da audiência no tribunal. O rapaz diz que está decepcionado com a prima, que responde que ele não conhece Linhares. Patrício se mete e diz que respeita as decisões da prima, mas precisa perguntar por que ela nunca mais voltou à casa da família Torreslanda. A moça diz que isto ela não vai responder, e manda o rapaz perguntar à sua tia Roselena.